Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui nessa aula onde a gente está falando a respeito do movimento, né? Então a gente está dentro da parte da física conhecida como cinemática e a gente está falando aí a respeito do movimento em uma dimensão e duas dimensões. O que seria isso daí para você, né? 1D e 2D, tá? Você está aqui numa sequência de aulas onde a gente já falou de dois tipos de movimento em uma dimensão, que é o movimento de queda e é o movimento de lançamento vertical para cima. É quando ele fica apenas em um eixo. E a gente começou a falar a respeito do movimento em duas dimensões. Beleza, gente? Fiquem comigo aqui porque a gente vai falar então um pouquinho a respeito do movimento em 2D, certo? Essa aula aqui é uma aula muito especial, não somente para você, mas também para os meus alunos aí da ETEC de Itararé, né? O qual eu trabalho física junto com eles em sala de aula. Então, um abraço para todos vocês aí, né? Não deixe de deixar o curtir aí e um comentário, por favor, né? Sempre. O que a gente vai fazer aqui, então, é trabalhar com os tipos de lançamentos. O que seria lançamentos? É uma forma, né, de você identificar aí o que está acontecendo com o projétil, com o corpo ou com o objeto. Esses lançamentos são: o primeiro é queda, então a gente tem o primeiro que é queda, quando a gente tem um movimento do tipo acelerado. Queda. É a queda livre, né? Mas ela não precisa ser livre, eu posso jogar ele para baixo também. O segundo movimento é o lançamento vertical. Então eu jogo ele de baixo para cima. Lançamento vertical, né? Então eu jogo ele de baixo para cima. Quando eu jogo ele de baixo para cima, gente, a velocidade é para cima e a gravidade é para baixo. Isso significa que ele é um movimento do tipo retardado. Ele vai sendo freado ao longo do movimento, né? Esses dois aqui, eles são movimentos em uma dimensão. Tranquilo? A gente trabalhou também o movimento aí, que ele é um movimento para frente, né? Se tem o lançamento vertical, também tem o lançamento horizontal. Mas para entender o lançamento horizontal, o que a gente fez foi trabalhar isso em duas dimensões. Do mesmo jeito da nossa aula de hoje, que é o quarto tipo, que é o lançamento mais importante da parte da cinemática, conhecido como lançamento oblíquo. Por que que ele é o mais importante, gente? Porque além dele ter essas relações aqui, ó, na fórmula dele, a gente consegue entender todos os outros movimentos se você entender ele, né? Você consegue entender um movimento de queda livre, um lançamento vertical, um lançamento horizontal, desde que você entenda o lançamento oblíquo. Por isso que tem essa sequência também, né, do conhecimento aí. E esses dois últimos aqui, então, eles são movimentos em 2D. Belezinha? Sem mais enrolação, então, vamos trabalhar com o nosso lançamento oblíquo. E se você está gostando dessa aula aqui, né, onde a gente está falando sobre os movimentos, não deixa de deixar sua dúvida e nos comentários aí, né, a respeito de o que você está achando dessa aula. Gente, então vamos lá, a gente está aí então agora no quarto tipo do movimento, que é o movimento mais importante, que cai no vestibular, que cai no Enem, que cai na sua avaliação, né? Se você é meu aluno, cai na sua avaliação com certeza, tá bom? O que a gente vai ter aqui de fórmulas comuns, né? Primeiro a gente vai entender então o que seria esse negócio de fórmulas comuns, é a gente pegar um conhecimento que a gente já tem e complicar ele. Se vocês acompanharam a minha aula de queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal, eu simplesmente peguei essas fórmulas e apresentei para a gente na forma de queda livre, na forma de lançamento vertical, né? Então eu complementei o lançamento, né? Porque são fórmulas comuns, ela é comum para qualquer tipo de lançamento, tá bom? Então isso vai aparecer também no nosso quarto tipo aqui do lançamento oblíquo. Olha só que legal, ó. Um lançamento oblíquo. Então, o que que ele é um lançamento oblíquo? De maneira resumida e super fácil, é quando a gente arremessa um objeto e esse objeto tem uma velocidade inicial, vamos chamar essa velocidade inicial de V0, e aí então ele percorre uma trajetória. A trajetória do lançamento oblíquo sempre vai ser uma parábola, tá bom? Para você entender que esse movimento aqui, ele realmente é um movimento em duas dimensões, uma coisa que é legal você fazer com ele é você representar também o chão, que é aqui é onde acontece o movimento aqui, tá? Você representa o chão, fazer aqui, pode ser um pouco curvado, e você fazer como se esse lançamento tivesse sido lançado do pé de um prédio. Por que que eu estou dizendo isso? Porque facilita a nossa compreensão em relação ao movimento. Vamos fazer aqui nosso predinho aqui, ó. A porta aqui, as janelinhas, tá? Então agora, se você conseguir imaginar
que quando esse objeto está subindo aqui, ó, de baixo para cima, ele vai ter uma altura máxima, ele vai ter um alcance máximo também, né, que é quando ele chega lá em cima, né, e tudo isso depende do tempo. Então significa que a gente vai ter equações horárias. A gente vai ter essa daqui, a gente vai ter Torricelli, que é a segunda que eu estou circulando aqui. A gente vai ter o sorvete simples e o sorvetão, que é a fórmula um pouco mais complicada ali. Tá bom? A gente vai ter somente essas quatro, só que é assim, gente, elas não estão no mesmo lugar. Como assim, professor? Quando a gente observa, né? Imagina que a gente tem uma lâmpada aqui e a gente está enxergando, ao invés da gente enxergar a trajetória, a gente está vendo a trajetória, mas a gente está vendo também a sombra que essa trajetória faz lá no chão, né? Então, essa trajetória faria uma sombra de que jeito? Puramente em linha reta. Olha que show, gente. Em linha reta, né? E se fosse possível, na verdade é possível, né? E se for possível você chegar lá e identificar assim, ó, o intervalo de tempo, o tempo em que essa reta, essa sombra vai aparecendo no chão, é junto com a parte da trajetória, claro, né, lá em cima. Só que o intervalo de tempo que ela percorre aqui é sempre o mesmo para cada espaço. Isso significa que ela tem uma velocidade constante, beleza? O professor, mas como assim tem velocidade constante e a gravidade? É, gente, aqui que está o segredo do lançamento oblíquo. O que que é o segredo do lançamento oblíquo? Que quando a gravidade é para baixo, vai ter uma coisa que freia ele, mas você vai ter uma componente horizontal aqui, horizontal é no eixo X, que vai ser MRU. Isso significa que vai ser o movimento em linha reta com velocidade constante, uniforme, né? E de onde que vem essa velocidade uniforme, que eu fiz aqui várias setas para representar ela? Elas vêm da velocidade original dele, que é a velocidade de lançamento, que eu já vou fazer para vocês aqui, tá? Então, essa velocidade de lançamento, a original que vai para cima, tem um pedaço dela que é responsável por levar esse meu objeto para frente, né? E o que é responsável por levar esse meu objeto para frente não depende da gravidade, movimento retilíneo e uniforme. Então, você vai ter uma velocidade horizontal, VH de horizontal, ou como é o eixo X, gente, a gente pode chamar isso de velocidade em X, certo? E a gente tem também aqui a velocidade para cima. E aí tem um problema, por quê? Porque essa velocidade para cima, professor, é igual ao lançamento vertical. Isso, ela é uma velocidade que ela muda ao longo da trajetória. Então significa que é um movimento acelerado ou retardado. Então ele não é MRU. O movimento para cima vai ser do tipo MRUV, uniformemente variado. Então, essa parte que vai para cima depende aí de uma aceleração, que é quem? Que é a gravidade. Então, o meu corpo quer subir, mas a gravidade puxa de volta. Meu corpo quer subir, mas a gravidade puxa de volta, né? Reduzindo então a minha velocidade. Professor, ele vai diminuir o V0, esse que está inclinado aí? Não, gente, o que ele vai diminuir ali é uma componente no eixo Y. Então você tem ali a velocidade em X puxando para frente e a velocidade em Y puxando para cima. Um jeito de você identificar isso é você pegar a lâmpada aqui, né, e não colocar mais ela agora lá de cima para você ver a sombra no chão. Você pode imaginar isso, né? Pegar a lâmpada agora e colocar ela de frente, assim, ó, como se fosse um holofote. E ele ilumina assim, e aí a sombrinha vai aonde, gente? A sombrinha vai lá atrás, né? Fiz de amarelo, fiz errado. A sombra vai lá atrás no prédio. E se você identificar a sombra, ela simplesmente vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Então vai criar um padrão ali em linha reta também, o que possibilita então eu separar o meu movimento em duas dimensões. Eu posso avaliar então quanto ao MRU e eu posso avaliar quanto o MRUV, beleza? A gente vai falar das equações na próxima aula, tá bom, gente? Mas o que é principal de você entender aqui é essa separação do movimento. O nome disso é chamado de componentes, né? Ah, professor, já fala das equações aí. Gente, se você é um pouco esperto aí, um pouco agilizado já no pensamento, você já se ligou que são equações aqui, ó, que lançam o objeto para cima, depois volta. É a equação de lançamento vertical. E o outro aqui, ó, vai ser uma MRU simples. Então vai ser o S0 mais VT, que é o sorvete. Mas a gente vai falar na próxima aula. Beleza, gente? Uma outra coisa que a gente vai falar na próxima aula também é a coisa mais importante do lançamento oblíquo,
que é o ângulo aqui, tá bom? E já para falar do ângulo, eu vou deixar uma aula aí na descrição a respeito de seno e cosseno. Você pode assistir essa aula finalizando essa daqui, mas eu indico você a continuar no lançamento oblíquo para você dominar o assunto aí de ângulo em relação à velocidade. Beleza? E assim, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Qualquer exercícios que vocês quiserem fazer, pode deixar aí nos comentários. Quem sabe eu não gravo uma aula especialmente para você aqui. Tá bom? Para exemplificar tudo que eu estou falando aqui, a gente vai resolver. Esse exemplo aqui, ó, é um exemplo que os meus alunos já estão fazendo ele, já fizeram ele ou ainda irão fazer, né? Se, quem sabe essa minha aula não está ajudando eles igual está ajudando você. Tá? E aqui envolve o quê? Envolve um lançamento ali de um objeto com um determinado ângulo. A gente vai transformar esse objeto num ponto, esse ponto numa reta, essa reta num triângulo e esse triângulo nas componentes. Beleza? Fica comigo aqui então, que na próxima aula a gente já está falando a respeito disso daqui. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.